Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que funciona aqui responsividade no Power Apps Canvas. O que que é responsividade? A ideia é você ter uma aplicação que rode em mais de um tipo de tela. E hoje em dia tá bem legal, porque agora, né, antigamente não tinha isso, você consegue simular tamanhos de telas aqui, brincando dessa maneira. Bom, nós temos dois tipos de tela que nós conseguimos criar, né, uma na horizontal, como é o caso aqui de um tablet, do navegador, que obviamente vai caber mais coisas na tela, concorda? Porém, eu tenho diversos tipos de tela, eu tenho do navegador, a pessoa pode diminuir a tela, né, ela pode fazer isso aqui, ela pode ter um tablet maior, um tablet menor, e também, né, poderia caber no celular deitado. Mas também, né, temos a possibilidade de ter telas na vertical, ou seja, para celulares, concorda? Que também rodaria aqui no computador, em pé, não teria um problema. Então, quando a gente vai montar esse tipo de aplicação, eu vejo, tá, a massa de usuários, quantos vão usar no computador, quantos que vão usar no celular, para montar a aplicação focada naquele tipo, porque a tela aqui na horizontal cabe mais coisas, concorda? Então eu posso explorar mais funcionalidades, colocar mais coisas na tela. Já no celular, você tem que pensar, vai usar no celular? Não cabe tanta coisa na tela, não posso colocar tanto botão, então você tem que pensar muito nessa usabilidade. Antes de montar a aplicação, você tem que entender para saber em qual você vai focar mais, e se for meio a meio aí, você tem que pensar até se não vale a pena você montar duas aplicações, uma focada para isso, uma focada para celular, uma focada para computador, ou na mesma aplicação fazer diversas telas diferentes, uma para quem abre no computador, outra para quem abre ali no celular, tá bom? Então eu sempre foco primeiro na massa de usuários. Qual vai ser? Vai ser na rua que vão usar? No celular? Então vamos focar numa aplicação de celular, porque senão é um retrabalho gigante você ficar deixando tudo responsível. No celular não é igual a tela do computador, tá bom? Então isso é importante, aí não saiam tentando montar todos os apps responsivo pra caramba, porque vocês vão quebrar a cabeça demais para deixar responsivo, quando era mais fácil ter duas aplicações, ou uma aplicação de um jeito só, né, só para o computador, por exemplo, né, e aí os usuários tendem a usar ali pelo computador, por exemplo, tá bom? Bom, deixando essa ressalva aqui, vamos então entender como que eu monto aqui um app que funcione no computador, no celular, de uma forma legal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acabei de criar esse app, eu tenho que mexer nas configurações, porque senão, ó como é que ele fica aqui, eu quero que ele expanda na tela inteira. Para isso eu venho aqui, ó, em configurações, na tela, eu tenho aqui, né, qual que é a orientação e tudo mais. Ó, eu posso colocar aqui retrato, por exemplo, ou eu poderia deixar paisagem, não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, eu vou desligar o fixar proporção e vou desligar o ajustar para caber, que é por padrão ligado. O que que isso aqui faz? Ele faz com que ele mantenha a aplicação fixa, ele não deixa a aplicação mover para o tamanho que você deseja. Então, por que que é por padrão? Porque a ideia é você abrir em qualquer lugar e não quebrar o seu app, né? Então, ele deixa ligado aqui o fixar e o ajustar para caber. Ou seja, ele ajusta, ele comprime tudo sem estragar, só que fica pequenininho, né? No celular, por exemplo, se eu abrir isso aqui no celular, ó, ele ajusta para caber, ele deixa pequenininho sem quebrar a sua aplicação. Só que aqui para o celular eu quero que ele quebre, né? Eu quero deixar maleável. Então eu falo aqui para ele que eu não quero ajustar para caber e eu quero que ele cresça a tela infinitamente aqui do tamanho que for necessário, tá? Então eu vou vir aqui agora nesse app que, se eu abrir no celular, vai estar assim, e eu vou escrever uma palavra aqui com um rótulo de texto, ó. Vou escrever aqui, ó, banana. Se eu der um F5, cadê a banana? Não aparece. Por quê? Porque deve estar por aqui, né? Não sei onde está a palavra banana. Então eu vou pegar esse objeto, colocar bem no meio, ó. Bem no meio, ainda não aparece, tá vendo? Por quê? Porque a tela, ela pode estar em qualquer parte aqui no meu celular. Tá, Ronan, beleza, mas como que eu vou montar então uma tela que, independente se for um celular, se independente de for um tablet, eu quero que a palavra banana apareça no meio da tela, ou que a palavra
que o objeto tal fique em tal lugar. A gente tem aqui os containers, tá? Eu já vou mostrar ele. Eu sei que muita gente vai, mas cadê o container? Cadê o container? Calma, calma. O que eu quero que vocês entendam aqui é que todo objeto, tá? Se você é aluno do nosso curso aí de Power Apps Canvas, fica o convite se você não é, o link tá na descrição, tá? A gente foca muito em entender o que são propriedades, o que são as funções, por quê? O que são objetos, né? Por que isso? Porque isso aqui é um objeto possui suas características de altura, largura, x e y, a gente brinca muito com isso lá. Ou seja, eu sei que a tela é um objeto e isso é outro objeto. Quando eu abro aqui no meu celular, né, ele vai ter esse tamanho de tela. Como que eu falo, então, que esse texto tem que aparecer no meio da tela? Como que eu faria isso? Bom, eu posso vir aqui e falar que a posição x desse objeto vai ser igual à largura da minha tela total, ó, a largura dividido por 2. Ele vem aqui quase que no meio. Aí eu vou subtrair a largura dele mesmo, ou seja, eu quero ir até a metade da largura do meu app, dividido por 2, ele vem para metade, e agora eu quero subtrair a minha própria largura, ou seja, subtrair mais esse espacinho aqui, ó. Vai ficar claro, tá? Ó, self.width. Olha só onde ele foi parar. Então, o app.width, o que é o app.width? É isso aqui que eu vou colocar de verde, ó. A largura da minha tela, da minha aplicação. E aí eu falo, divide por 2. Aí ele vem mais ou menos para cá. Aí eu falo, subtraia a minha própria largura. Qual que é a minha própria largura? Eu vou pintar de rosa, o self.width. É isso aqui. Então ele vai subtrair mais isso aqui e vem parar exatamente nessa posição X. Entenderam? Então ele vem para cá. Agora quando eu dou um F5, será que ele já vai estar aparecendo ali, ó? Já está aparecendo ali. Independente do tamanho da minha tela, ele sempre vai ir para a metade da tela e subtrair. Então a minha tela pode ser gigante, a minha tela pode ser minúscula, ele sempre vai pegar o tamanho da tela, dividir por 2, pegar a largura do objeto e subtrair. Vai ir sempre para aquela posição. Ou seja, o que é legal vocês entenderem aqui? Que é basicamente um pouquinho de matemática para, né, dividir por 2, tirar a própria largura dessa maneira, e eu vou movimentando as coisas da forma que for necessária, tá? Qual é o principal aqui? Qual que é a principal propriedade que a gente costuma utilizar? App.width ou min screen width, tá? Qual que é a diferença? Isso aqui é o menor tamanho possível que eu quero que minha tela tenha, tá? Isso aqui eu consigo colocar nas propriedades do meu app. Então, quando eu clico em app aqui, ó, eu posso colocar aqui no avançado ou aqui em cima também, procurando, essas duas propriedades. A menor largura possível e a menor altura possível. Então eu posso cadastrar na minha aplicação qual que é o mínimo, a tela mínima que eu quero. Então eu posso falar, ó, 320 que tá por padrão aqui é o mínimo. Se tiver uma tela menor do que essa, aí não tem como ajustar mais o que está na tela, ele vai fixar em 320, que é o que está ali por padrão, por exemplo. Então, se eu vim aqui colocar uma janela personalizada, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, colocar 300 por 300, ó. Então, esse aqui seria o menor tamanho possível para a aplicação, ó. 320 seria o menor, tá vendo aqui, ó. Então, mesmo se eu colocar 300 e 300, ó, ele começa a quebrar. Ficou meio confuso isso aqui, né? O que eu quero dizer é, eu posso colocar um valor mínimo para que quando eu for deixar aqui, por exemplo, em tamanho de janela e for diminuindo, ó, uma hora ele vai parar. Ó, ele vai parar de diminuir a tela. Por quê? Ele bate no 320 e vai parar de diminuir. Então, ele pode ser diminuído até 320, entenderam? Então, você pode usar tanto o tamanho atual quanto o min width. Vai dar na mesma, tá? Porque uma hora vai quebrar. Então, eu costumo usar o app width, o app height, né? Ou seja, altura e largura, mas você pode usar também, tentar usar o min screen height, min screen width aqui, tá? Pra não confundir, eu sei que tem gente que é muito iniciante, tá olhando isso aqui, já tá quebrando a cabeça, aí já tá, ai meu Deus, que difícil, eu vou ter que fazer isso em todas as telas, como que funciona? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, então vamos montar uma tela aqui. É aí que entra as tais telas aqui, que já são divididas, tá? Ou colocando também
containers. Então, se eu venho aqui e crio uma tela já com isso aqui, ó, barra lateral, cabeçalho, vou colocar isso aqui para vocês verem, ó. Ele vem aqui com 3 containers, certo? Esses containers, eles já são preparados aqui para que quando a tela cresça ou diminua, já siga aí os tamanhos. Então, ele te ajuda a deixar responsivo. Eu não preciso ficar me preocupando aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar um texto, vou colocar aqui um inserir rótulo de texto. Ele vai dentro do header container, tá vendo? Então, a tela inteira tá dentro, é um container. A tela inteira é um container. E eu tenho um header, o main, que é o meio aqui, né? E o footer, que é justamente o rodapé. Então, aqui no header, eu vou colocar o nome da tela, por exemplo. Eu venho aqui e coloco o texto, certo? Só que eu não quero que fique aqui, eu quero que fique no meio. Então, eu começo a mexer nas propriedades. Ó, eu venho aqui e falo que é para ficar aqui no meinho. Ó, no meinho, tá vendo? Ele desceu para baixo. E quero que fique no meio do texto aqui. Só que o objeto ainda não tá ali na posição do meio, né? Como é que eu faço aqui? Uma possibilidade é colocar a largura flexível. Quando eu ligo a largura flexível, ele deixa a largura total do container, tá? Se eu olhar o width disso aqui, ele tá 150, mas como tá flexível, ó, ele pegou a tela inteira, colocou aqui no meio, certo? Se eu coloco agora no celular, ó, iPhone 8, ele ainda está no meio, tá vendo? Ou seja, o container, ele te ajuda a meio a fazer esse cálculo automático. Eu não preciso colocar aqui que o texto tem que ter a largura igual ao tamanho da tela, tem que dividir por 2, ele já vai colocando aqui para você, sacou? Toda vez que eu precisar repetir botões, textos para a direita, né, ou seja, na horizontal, eu vou colocar justamente inserir aqui, ó, um container na horizontal, ou seja, eu quero ter coisas na horizontal. No meu caso, eu só tenho um texto aqui, né? Então, beleza. Nesse container da horizontal, tá vendo que ele tá na horizontal? São vários para a horizontal. Eu tenho um label só, mas eu poderia ter diversos botões aqui, né? Então, ó, vou apagar esse texto e colocar um botão, depois colocar outro botão. Então, se eu quiser repetir coisas para a direita, eu posso usar um container na vertical, certo? Ó, F5, ele vai caber aqui certinho. Aí eu vou, obviamente, né, preenchendo isso aqui da forma que eu achar melhor. Se eu quiser repetir para baixo, eu uso um container na vertical. Tá vendo que tá para baixo? Ou seja, eu venho aqui, toda vez que eu colocar um rótulo de texto, ó, ele vai indo para baixo e não para direita, perceberam? Ou seja, eu consigo incluir coisas na tela que vai se encaixando ali naquele container. Então, se eu quiser coisas para direita, eu uso vertical, né? Ou para esquerda, obviamente. Vertical, aliás, horizontal, desculpe. Vocês vão pegando isso olhando, só olhando a imagem vocês já vão ver, né, ó. Eu consigo ver que eu quero colocar coisas uma do lado da outra ou uma embaixo da outra. E aí ele já vai ajustando para você. Só que parece que é muito simples, né? Vou colocando ali. Só que, vamos supor que eu quisesse de fato ter 2 botões ali em cima, né? Só que, pô, com um espaçamento melhor, um texto em cima do botão escrito clique aqui, por exemplo, né? Aí começa a dificuldade de fazer esse modo responsivo aqui usando um monte de container e tudo mais. Como que eu faria, por exemplo, para dar um espaçamento entre eles, colocar uma palavra em cima? Bom, aí a criatividade usando aí as propriedades que você tem disponível. X, Y, altura, largura. Como que eu vou fazer, por exemplo, para colocar um botão aqui, um espacinho aqui entre eles? Bom, o que eu podia fazer, tá? Vou dar 2 métodos aqui para exemplificar o como você pode usar propriedades para brincar aqui no seu app, não ficar tão preso aqui a containers, tá? Você pode ir muito mais longe usando aqui XY, altura e largura. Por exemplo, eu tenho o botão 1, ó, BT1, e eu vou ter o BT2. Antes do BT1, ó, eu vou colocar aqui um rótulo de texto, vou subir ele, porque ele vai para o final, ó, vou colocar ele aqui, ó, reordenar, mover para o início, vou escrever branco nele aqui, por exemplo, e a largura dele eu vou colocar que é 15, por exemplo. Depois do BT1, eu vou colocar um outro label, ó, vou subir ele aqui para cima, mover para
à esquerda, tá vendo? Então eu tenho um espacinho, tenho outro espacinho, tá vendo? Coloco aqui, não coloco nada, na verdade. E ó, ao dar o F5 já tem um espaçamento. Só que o botão ficou muito grande aqui, concorda? Esse botão ficou muito grande, vou diminuir a largura dele, o width dele, ó, 160. Ah, Ronan, mas você pode usar a largura flexível, né? Se eu ligo a largura flexível aqui de tudo, olha só como é que fica. Ele vai deixar flexível de acordo com o tamanho do container, tá vendo? Só que ficou muito grande esse espaçamento aqui, então eu vou diminuir esses dois labels, ó. Width, vou colocar aqui 5, ou posso colocar 0 também, né? E nesse do meio aqui, vou colocar 5, só para dar um leve espaçamento, tá vendo? Então eu deixei a largura flexível de acordo com o container. Então quando você liga a largura flexível, ele vai se encaixar ao máximo do container, tá vendo, ó? Beleza? E aí, para dar um espaçamento no meio, o que eu fiz? Eu coloquei um rótulo em branco entre eles que dá uma separadinha de 5 pixels. E aí a gente vai brincando aqui com a criatividade, tá? Eu consigo aqui no header, ó, selecionar tudo, ou clicar no header mesmo e falar que eu quero justificar tudo, ó, assim, ó, no centro, tá vendo? Ó, tudo no centro. Aí, beleza, ele dá uma descidinha. Mas se eu quisesse colocar um texto em cima do botão, uma palavra, né? Tipo, clique aqui, qualquer coisa, como que eu vou colocar? Bom, eu falei para vocês que esse container aqui, ele é pro lado, né? Concorda? Que é para horizontal, afinal, ele tá aqui indo para o lado. Então eu não conseguiria colocar um texto ali em cima, a não ser que eu crie mini grupos. Putz, começou a complicar mais. Então, em vez de eu fazer dessa maneira, eu podia colocar um container aqui. Apaguei aqui os botões, apaguei tudo. E agora, dentro desse que é para horizontal, eu vou falar que eu vou colocar algo que é para baixo. Por que para baixo? Porque eu vou colocar um texto e depois eu vou vir colocar para baixo o botão. Então, no header, eu vou colocar justamente o nosso container, olha só, container vertical. Só que eu não vou colocar um só, né? Eu vou dar Ctrl+C e Ctrl+V. Por quê? Porque eu vou ter o botão 1 aqui e o botão 2 aqui. Então, eu coloquei dois containers que vão para baixo. Agora, dentro desse container que cresce para baixo, eu coloco, né, rótulo de texto e o meu botão. Entenderam? Então, estou colocando uma coisa que vai embaixo da outra. Rótulo de texto e botão. Aqui também, né? Rótulo de texto e depois o botão. E aí aqui eu consigo mexer na altura aqui desse container vertical, ele tá fixo, mínimo de 100 aqui, mas eu posso até diminuir para 80, tá vendo? Beleza. Esse aqui também poderia diminuir para 80. Opa, 80. E aí, se eu não F5 aqui, ele tá quebrando ainda pro lado ali. Por quê? Por causa da largura. A largura está flexível, porém tem uma largura mínima. Então, essa largura mínima é o seguinte, eu quero que cresça e diminua, porém o mínimo é 250. É a mesma coisa que a gente falou no começo da aula da tela mínima, altura e largura mínima, ou seja, eu posso expandir e diminuir, mas o meu mínimo é esse. Então, o mínimo que ele tá aqui é 250, mas eu posso diminuir isso aqui, né? Eu posso diminuir isso aqui para caber ali. Então, por exemplo, eu vou vir aqui falar que eu quero que seja flexível, cresça e diminua, e o menor aqui eu vou colocar 150 para ver se dá, ó. 150 ele veio até aqui. Vou colocar até um pouquinho mais ali. Coloquei 150 aqui, vou dar um F5, aí ó. Só que esse aqui tá 250, acabou cortando, então eu vou diminuir aquele um pouquinho também. Diminuir aqui para 150. Beleza. Ficou os dois aqui. O espaçamento aqui eu não preciso colocar mais o label. Por quê? Porque agora eu posso só falar que eu quero centralizar esses botões. Como que eu centralizo no container tudo, né? No meinho, eu seleciono o container e aqui eu falo, eu quero tudo no meio, ó. Alinhar horizontal. Pronto, vai tudo pro meio. Esse aqui também, tudo pro meio. O texto pro meio, texto alinhando o texto no meio. Aqui está texto e botão. Tá vendo? Então eu consigo fazer dessa maneira para ir alinhando as coisas. Quero alinhar para a direita? Coloco um container. Quero alinhar para baixo? Coloco outro. Prestando atenção sempre em quê? Largura mínima, altura mínima. Por que isso? Porque isso aqui é o que diz o seguinte: eu posso expandir
e posso diminuir, mas eu sempre vou ter um mínimo X. Então, o mínimo é importante vocês olharem, porque se você colocar um mínimo aqui, ó, por exemplo, de altura 200, ele tá indo até aqui embaixo, tá, galera? Então tem que tomar esse cuidado. Com a largura ficou mais claro, né? Quando a gente colocou aqui a largura, né? Então se eu falar que a largura mínima desse objeto é 300, ele sempre vai ter no mínimo 300. Então eu sei que isso aqui tem 300 aqui, vai acabar empurrando as coisas para o lado. Então o mínimo ali é justamente o que a gente fala, ó, eu deixo crescer, deixo diminuir, mas sempre o mínimo é tanto. Então ele sempre vai de tanto para infinito aí, né, na hora de crescer. Então você tem que dar uma olhada nisso aí, tá bom? Então aqui, demonstrar para vocês que tanto aqui no celular quanto na janela do navegador, ele sempre vai estar o quê? Sempre vai estar no meio. Olha só que legal. Por quê? Porque está responsivo. Ele está sempre usando a largura flexível, sempre está colocando na posição que eu quero, tá bom? Aí, crescendo mais, vocês vão ver, por exemplo, beleza, eu tenho esse header aqui, eu tenho textos aqui, e eu quero colocar um botão aqui para voltar, né? Eu não necessariamente preciso usar os containers para ter por exemplo, um botão no meio da tela aqui embaixo. Eu posso vir aqui na tela, no Screen 2, e ter um botão de voltar. Então eu quero demonstrar para vocês que entender as possibilidades de usar aqui largura dividido por 2, posição X, posição Y, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, um botão, né? Colocar um ícone, né? Para ficar legal, colocar um ícone aqui. E esse ícone de ajuda eu quero que fique no canto da minha tela sempre. Como que eu faria para colocar esse botão em qualquer tela no canto direito embaixo? Como é que vocês fariam? Bom, eu coloquei o botão na tela e aí eu vim aqui e falo que esse botão, a posição X dele, vai ser a largura da minha tela, menos, ó, ele já foi até pra ali, ó, tá vendo onde ele foi parar? Menos o quê? Como é que eu faço ele aparecer ali, ó? Menos a largura dele mesmo, menos self.width, ou seja, já tá colado no canto. E a posição Y para ele parar lá embaixo? A posição Y vai ser a altura inteira do meu app, a altura inteira do meu app height, foi lá para baixo, tá vendo? Ele tá aqui agora, ó, menos a altura dele mesmo, self.height. Opa, height. Foi parar exatamente no cantinho ali, independente do tamanho da tela, né, ó. Ele tá aqui, tá vendo, ó? E se eu pego e coloco um celular, o cálculo já está feito. Ele sempre vai ali pro cantinho. Então eu posso, em coisas específicas, usar X, Y, altura, largura, sem ter que ficar usando container, né? Então tendo uma flexibilidade maior aí na construção. Mas o principal que vocês têm que entender aqui é que para eu construir coisas eu devo ir usando, né, containers vertical para colocar para o lado, horizontal para colocar para baixo. Mas está cortando e tudo mais. Prestar atenção na largura mínima, sempre prestar atenção nisso, largura e altura mínima, tá bom? Porque aí você consegue ir colocando os objetos um embaixo do outro, um ao lado do outro, e ele vai sempre crescer, né, para os lados ou para cima e para baixo, como for necessário, tá? Fica muito mais claro agora, olha só, muito mais claro agora, quando eu abro uma tela em branco com isso aqui, ó. Quando eu coloco essa tela em branco, prestem atenção. Esse é um container que vai vertical, né, ó. Tá vendo? Tem duas coisinhas aqui, ó. Ele vai para direita. Esse aqui, as coisas vão para baixo, certo? E esse aqui de baixo, as coisas vão para a direita. Então agora você já entendeu que eu tenho dois tipos de container. Um que quando eu insiro vai para o lado e outro que vai para baixo. Se eu precisar colocar coisas do nada, né, que vão para o lado, eu posso só inserir, por exemplo, texto. Agora eu vou inserir um outro container aqui que vai para o lado, para eu colocar o texto e um botão. Olha só, vou vir aqui, inserir um container vertical, certo? Nesse container vertical eu vou colocar um texto e um botão. E aí, opa, não era vertical, era... Ó, já confundi, vamos fazer de novo. Não vou cortar isso aqui para ficar legal, errei ali, ó. Texto. Vou agora inserir um container horizontal, né? Eu quero inserir para o lado, né? Ó, para o lado,
ou seja, eu quero colocar um texto e um botão, e agora eu quero inserir um outro texto embaixo desse texto, desse botão, ó, inserir texto. Por que que ele tá grandão aqui, né? Porque a altura tá flexível, né? Posso colocar uma altura mínima que eu quiser aqui, obviamente, mas ele tá flexível. Se eu desligo isso aqui, ó, e coloco, por exemplo, que a altura dele é 50, ele vai diminuir ali pra mim, tá vendo? Então é brincar aqui com o que eu quero que cresça, qual que é a altura mínima que eu quero que isso expanda o máximo possível, e aí eu vou inserindo, ó, texto, texto, aí eu vou colocar um outro, ó, esse mesmo container, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou montando o que eu quero que vá para a direita, o que eu quero que vá para baixo, colocando as alturas ou as larguras mínimas e máximas e vou montando de acordo com o que eu precisar aqui, tá bom? Eu recomendo muito vocês brincarem com isso para ver como funciona, porque é muito, né? Eu falei muita coisa aqui e na hora que você vai colocar, você vai testando de fato e aprendendo mais sobre como que faz para ir para lá, ó, como que faz para ir para cá, colocar tudo no meio. Tá vendo? Pronto, tá tudo centralizado na minha tela. Se eu tô no telefone, se eu tô no tablet, não importa, tá tudo ali no meio, tudo responsivo, tá vendo? Então é brincar mesmo com esses containers, ver como funciona, colocar textos e botões, e isso vai ficar muito mais claro aí para vocês, tá bom? Essa aula aqui foi mais uma aula de demonstração, tem muita coisinha legal que dá para ir aprendendo, mas eu acho que o basicão de entender o que que vai para direita, o que que vai para o lado, colocar um botão no canto da tela. Como é que você coloca no cantinho da tela igual a gente colocou? Faça isso aí, vai abrir a mente de vocês aí de como deixar as coisas mais responsivas, tá bom? Eu poderia também, tá? Só para finalizar, por exemplo, se eu tenho uma tela, certo? Igual eu fiz aqui, eu poderia colocar aqui a banana, vou pintar isso aqui de azul, por exemplo, o fundo dela, tá? Ó. Ou qualquer cor aqui, ó. Vamos supor que eu queira deixar isso sempre no tamanho máximo da tela. Eu posso vir aqui e colocar que a largura disso é o app.width, certo? A posição X dela é 0, ou seja, ela começa aqui. E aí, independente da tela, tá vendo? Sempre tá no meio. Entenderam a ideia aqui de mexer com a largura, posição X, ó? Independente da tela, vai estar sempre no meio. Por quê? Porque o tamanho do texto é o tamanho da tela. E aí, vocês podem ir explorando isso para não ter que usar também os containers, tá? Então, é um aprendizado super bacana aí. E convido novamente, venham estudar com a gente aí. Nós temos um grupo de dúvidas 24 horas nos nossos treinamentos lá. Então, você pode vir participar e ser aluno. A gente te ajuda ali diariamente com o que for possível. Fechou? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente quer trazer mais vídeos disso. Então, deixa aqui embaixo suas dúvidas. O que você ficou com dificuldade de entender aqui, como que a gente pode melhorar essa aula aqui, deixa aqui embaixo para que a gente grave outra aula aqui para o nosso canal. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra morango para eu saber que você assistiu até o final. Comenta o seu feedback, o que você quer ver nas próximas aulas e deixa morango para eu saber que você assistiu aqui até o final, beleza? Me siga no Instagram, @ronavico, deixe seu like, se inscreve, ajuda a gente a crescer aqui o canal. Siga no Instagram, @ronavico, o link tá aqui na descrição. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.